O presidente americano Donald Trump ele declarou nesta segunda-feira que o cessar-fogo com o Irã está no seu momento mais frágil e, ao mesmo tempo, disse que a contraproposta trazida pelos iranianos é um lixo. Horas depois, novas sanções relativas ao petróleo do Irã foram anunciadas pela Casa Branca. Acompanhe. As sanções atingem indivíduos e empresas acusadas de ajudar no envio de petróleo iraniano para a China. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que o objetivo é continuar cortando o acesso do regime iraniano às redes financeiras que usa para atos terroristas. A medida vem pouco antes do encontro entre o presidente americano Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping nesta semana. Os dois devem tratar da guerra no Oriente Médio, apesar das tensões comerciais entre Pequim e Washington. Nesta segunda-feira, Trump chamou de pedaço de lixo a contraproposta iraniana ao plano de paz dos Estados Unidos e disse que o cessar-fogo está no seu pior momento. It's unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now. After reading a piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. Ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Segundo o republicano, o Irã não colocou no documento compromissos aceitos durante as negociações, como, por exemplo, a retirada do estoque de urânio altamente enriquecido. De acordo com a mídia estatal iraniana, o governo de Teherã exigia o fim das sanções a ativos do país em bancos estrangeiros e o reconhecimento da soberania sobre o Estreito de Hormuz. O impasse mantém o estreito bloqueado, com embarcações presas e o estrangulamento do transporte marítimo na região, incluindo fertilizantes e energia. Questionado se os Estados Unidos teriam capacidade de chegar a um acordo de paz com o Irã, Trump respondeu: But I have a plan, it is a very simple plan. I don't know why you don't say it like it is. Iran cannot have a nuclear weapon. O Irã não abre mão do seu programa nuclear e, em meio a especulações sobre a retomada dos ataques americanos, um dos principais negociadores e presidente do parlamento, Mohammad Ghalibaf, disse que o país está preparado para dar uma resposta exemplar a qualquer agressão. Sandro, como já foi dito e repetido com muita insistência por vários analistas, nós estamos diante de uma guerra que é uma competição em quem tem mais capacidade de aguentar sofrimento. Aparentemente, os iranianos acreditam que eles têm uma alavanca mais forte que a americana? Sem dúvida, William. No contexto atual, mantido o bloqueio da forma que ele está pelos Estados Unidos, os iranianos, há uma estimativa, a depender do analista que a gente escolha, de 6 meses a 1 ano em que eles poderiam manter o sofrimento, mas conseguiriam aí sobreviver à pressão americana. Os iranianos enxergam, e a gente vê isso pelos analistas iranianos, pelas redes ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana, eles acreditam que venceram o conflito. E isso motiva eles a prolongar ao máximo o processo de negociação com os Estados Unidos, o que é cada vez mais lidado pelos americanos, especialmente pelo presidente Trump, com uma extrema impaciência. Trump enxerga que conseguiu enfraquecer o Irã militarmente, enxerga que conseguiu devastar capacidades iranianas, mas o fato é de que, de certa maneira, ele conseguiu criar uma realidade de 2 visões. Por um lado, o regime materialmente foi enfraquecido, mas, por outro lado, ideologicamente, ele conseguiu fortalecer muito o regime, porque o regime sobreviveu à batalha que sempre esperava que acontecesse, uma luta contra os Estados Unidos, e sobreviveu. Então, ele acaba criando a munição ideológica que o regime precisa no momento crítico para se manter. Só que, William, há um outro ponto aqui muito interessante de se falar. Nesses últimos dias, desde o sábado, você tem vários oficiais da guarda, canais da guarda, dizendo que agora o Irã também teria soberania sobre o solo submarino do Estreito de Hormuz, por onde passam todos os cabos de internet que abastecem o Iraque, o Kuwait, o Catar, o Bahrein e parte dos Emirados Árabes. Então, e até mesmo alguns cabos que são importantes para a Arábia Saudita, embora ela receba outros pelo Mar Vermelho. Então, eles já estão dizendo até de cobrar taxas também pela utilização do solo submarino. Então, veja,
a que ponto a gente vê. Então, a gente está num processo de escalada que parece um fogo lento, mas ele vai acelerando. Tanto que a gente teve os enfrentamentos da última semana e não é possível descartar nesse momento que não tenhamos novos enfrentamentos nessa semana, uma vez que Trump se encontra impaciente e aguarda ver com esperança uma renovação das hostilidades, porque aí pode forçar uma humilhação ainda maior dos Estados Unidos. É sempre um clássico nesse momento, Dorival, decidir quem está acreditando na coisa errada. Quem está acreditando na coisa errada nesse momento? Existe aí um dilema do prisioneiro, né? Uma falta de informação suficiente sobre a estratégia do adversário. E isso tem caracterizado esse conflito desde o início. Veja, no cálculo do Irã está a cúpula de Trump com o Xi Jinping, porque o Trump havia adiado a cúpula com o Xi Jinping, que deveria acontecer em meados de abril, para que ele não fosse para Pequim estando conduzindo uma guerra, porque isso drena as suas atenções e também o fragiliza nas negociações com o Xi Jinping, que tem um certo poder de arbitragem sobre esse conflito, dada a sua importância econômica para o Irã, compra 90% do petróleo iraniano, e sua importância militar para o Paquistão, que é o mediador. A China é o garante da defesa do Paquistão frente ao seu inimigo, a Índia. Então, o Irã está obrigando o Trump a ou adiar de novo essa cúpula, o que parece agora bem difícil de acontecer, dado os poucos dias que faltam, ou ir para a cúpula de um jeito que ele não queria ir, que é numa guerra com o Irã, sem ter conseguido resolver essa questão, que aí então vai ter que estar sobre a mesa como mais um dos pedidos do Trump para a China. Aí você dirá, não, mas para a China essa guerra também não interessa. A China ela demanda energia, alimentos, e o Estreito de Hormuz gera insegurança nessas questões do fechamento dele. Sim, é verdade, mas a China se preparou para essa situação, guardando petróleo, guardando alimentos. A China tem reservas até de porcos para uma situação como essa, e o Trump vem com um arsenal degradado, que precisa de minerais críticos para repor, enfim, geopoliticamente falando, para a China é interessante esse conflito. Agora, do ponto de vista do Trump, existe um dado novo que está mudando um pouco a visão dele da tolerância à dor que ele tem, que é as sucessivas decisões nos Estados Unidos da Corte Suprema Federal e da Corte Suprema da Virgínia, que são prejudiciais para os democratas nos midterm elections. O gerrymandering, né, a manipulação dos mapas eleitorais por parte dos republicanos, foi aceita pela Corte Suprema Federal. Inclusive, hoje teve uma decisão sobre o Alabama que favorece os republicanos. E a Corte Suprema da Virgínia rejeitou o gerrymandering feito pelos democratas. O cômputo final, sem contar o Alabama, já dá uma vantagem de 8 cadeiras na Câmara dos Deputados para os republicanos. São 14 para os republicanos e apenas 6 para os democratas. De maneira que o Trump já não está mais tão pessimista em relação às midterms. Isso certamente alivia a pressão que ele tinha de chegar logo a um acordo com o Irã. Porque os democratas teriam que ter um número muito maior de cadeiras a serem acrescentadas às atuais do que pensavam que seriam obrigados para tomar a casa, está claro. Agora, se a gente fala, Sandro, no limiar de sofrimento de cada lado, e você descreveu para nós qual seria o prazo que você considera adequado para a gente entender a postura iraniana, 6 meses a 1 ano. No caso de Hormuz, digamos, como dizem muitos dos que lidam com as questões de commodities, se o estreito fosse reaberto hoje, ainda assim nós teríamos que pensar no mínimo até o fim do ano, para que o volume anterior ao 28 de fevereiro fosse
mais ou menos restabelecido. Ao que você atribui, como analista geopolítico e estratégico, o fator principal na decisão do Trump? William, se a gente está falando do Estreito reabrindo hoje, a gente tem que pensar em várias coisas. A gente tem que pensar até mesmo em alumínio, em amônia, em ureia, que são coisas que para 2026 o ano já foi perdido. Então a gente está falando de 2027. A gente está falando de um grande choque que vários think tanks europeus estão colocando agora, porque vários países na Ásia e na Europa estão lidando com racionamentos, alguns de maneira disfarçada, como os Países Baixos, que estão procurando buscar fazer economia de energia em diversos pontos, direcionando combustível para um ou outro determinado nó, ou o caso da Itália, que está direcionando combustível para 2 dos seus aeroportos, principais aeroportos, para tentar manter a operação da aviação civil, ou mesmo os alemães, com o caso que a gente viu do cancelamento de 20 mil voos da Lufthansa nesse último mês de abril que a gente viu. Então, o fato aqui é que o Irã olha para a capacidade de impor um dano à economia global muito maior do que o dano que ele sofra. E uma vez que ele já sabe o que é escassez, porque ele está sancionado há muito tempo e sabe lidar, construiu mecanismos, em alguns casos de drible dessas sanções, em outros casos de convivência com essas sanções, sabe lidar dessa maneira. E há uma outra questão que é o ecossistema de bypass das sanções que foi sendo construído tanto por iranianos quanto por russos pós-guerra da Ucrânia. Então, a busca por chips, a utilização de ouro, a utilização de várias commodities e meios, como a utilização, por exemplo, de shadow fleets, ou seja, frotas fantasmas, que podem driblar ali e vender o petróleo iraniano a preços que façam com que o regime consiga manter a sua vida imposto e até mesmo bancar as manifestações que a gente tem visto em vários momentos, né, e que são manifestações pagas, né, em maior parte do tempo. Então, isso também é importante ser colocado, William. Aqui, o que a gente está vendo é uma batalha de tempo de Estados Unidos e de Irã, mas também uma batalha de tempo do estrago que essa economia cria na situação geopolítica global. Me perdoe, Lourival, a gente está naquela famosa grade de televisão. Eu tenho breves segundos para você encerrar o programa. Por mim, te pedindo que você diga, os fatores políticos estão, de certa maneira, mais confortáveis por Trump, mas e os econômicos? Os econômicos também, quer dizer, ainda não há aquele impacto negativo sobre os mercados. O Trump olha muito mais para os mercados, né, de ações e o mercado de petróleo nesse momento do que para pressões inflacionárias e tal. E até porque ele acha que ele poderá segurar o Banco Central com a mudança de presidente. Então, também esse é um aspecto que faz o Trump pensar que não há uma pressão tão grande, embora os economistas acreditem que em breve começarão os efeitos mais fortes negativos sobre os mercados americanos.